O fato de uma pessoa se isolar do que sente não significa que não sinta nada. Pelo contrário, indivíduos rígidos são muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não mostrá-la aos outros. Eles se iludem, julgando que nada os afeta. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do podcast O Assunto é Nós Dois. Um podcast sobre o amor como caminho de cura. Alô, alô, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast O Assunto é Nós Dois. E a gente está chegando no final da nossa primeira temporada. Esse é o penúltimo episódio e isso tem um significado muito grande para mim. Ainda mais quando eu recebo notícias como a que eu recebi ontem, da minha esteticista. Vou abrir um parênteses aqui para contar que ontem eu fui fazer o meu tratamento de pele na Janine, da Pele Sana, e ela me contou que indicou o podcast para uma outra cliente dela. Essa cliente começou a ouvir, se interessou, foi ouvindo os outros episódios, e aí, uns dias depois, indo para um evento, ela foi dar uma carona para uma pessoa que ela nem conhecia, colocou o podcast para tocar, e no meio do caminho, essa pessoa que estava com ela se emocionou, começou a chorar, porque se identificou ali. E elas estavam indo para um retiro, né? Daí, chegando nesse retiro, ela já indicou o podcast para outras pessoas. E aí, quando a Janine me contou isso, eu fiquei muito feliz, muito grata, porque é exatamente isso que eu falo aqui desde o primeiro episódio. Esse podcast vai chegar onde ele precisa. Eu tenho muita convicção disso, e ouvir essa história só me confirma o quanto a nossa palavra tem poder, o quanto a nossa intenção tem potência. Então, se você está aqui me ouvindo hoje, é porque de alguma forma isso também chegou até você. Eu espero de verdade que isso continue chegando em mais e mais pessoas. E eu sei que vai, porque aqui é um espaço de cura. É um espaço onde a gente se olha com calma, com carinho, onde a gente olha para as nossas relações com respeito e coragem, onde a gente olha para a nossa história e aprende a honrar cada capítulo, cada escolha, cada erro, cada acerto. Aproveita e já bota para seguir, já deixa teu comentário, porque a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e assim ele acaba chegando em mais pessoas. É uma forma também de ajudar a trazer mais cura para o mundo. Imagina, gente, coisa linda. Um mundo de pessoas mais curadas. Bom, aqui quem fala é Daniela Flores, mulher, psicóloga, especialista em relacionamentos e uma exploradora da alma humana. E hoje eu estou acompanhada mais uma vez. Hoje eu tô dividindo o microfone de novo. Ela é tão icônica que ela foi chamada de novo. E se você já ouviu o episódio anterior, já conhece essa voz, já sabe quem tá aqui comigo. Mas se você chegou direto nesse episódio, eu tô aqui com a minha amiga, minha parceira de mergulho nas profundezas, minha colega de profissão, psicóloga e psicanalista, minha dupla de autoanálise, minha irmã mais nova do coração, Mariana Lopresti. Seja muito bem-vinda de novo, amiga. Mais uma vez aqui, Daniela. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim. Acho que é bom porque a gente vai falar mais uma vez das nossas feridas, né? De uma outra ferida que também existe, que também habita em mim e habita em você. E por isso estamos juntas aqui de novo. Não vai ser fácil, porque é nessa ferida que eu me reconheço mais. Acho que ela mexe comigo. É uma exposição ter que falar dela, porque ela é a que mais talvez esteja aberta, talvez seja a maior ferida de todas. Então, uma chaga. Então, acho que vai ser bom, mas vai ser ruim, sabe? Estamos rindo de nervoso. Porque, como a Mari falou, hoje a gente vai falar de mais uma ferida que, curiosamente, ou nem tanto, a gente compartilha, né? Uhum. Ela trouxe que
talvez essa seja a maior ferida dela, a gente entendeu que a gente tem muito forte as duas, né, amiga? Tanto a ferida da traição quanto a ferida da injustiça. Nós duas temos essas duas feridas, mas eu me identifico mais com a ferida da traição. E eu me identifico mais com a da injustiça. Ai, as traídas injustiçadas. Injustiçadas! Vítimas, meu Deus. Vítimas. Então, unidas pela amizade, unidas pela dor, mas principalmente unidas pela cura, porque não queremos ser vítimas. Exatamente. Somos protagonistas da nossa própria história. Então, hoje a gente vai falar sobre a última das 5 feridas emocionais. Chegamos ao fim da dor. A ferida da injustiça. Então, pega teu café, teu chá, teu vinho, ou só um tempinho pra você e vem com a gente, porque agora a gente vai para mais um mergulho nas profundezas. Não é justo. Isso não deveria ser assim. O cansaço de sustentar um lugar que você nunca escolheu ocupar não é justo. A exaustão de continuar oferecendo quando já te faltam mãos não é justo. Se colocar num papel antes mesmo de poder escolher quem você gostaria de ser, não é justo. Ter menos fazendo o mesmo não é justo. E quando essa percepção chega, alguma coisa começa a se levantar por dentro e vai crescendo, vai tomando espaço. A injustiça é uma tensão que não encontra saída. E é aí que alguma coisa dentro de nós para de confiar na leveza. Ceder começa a ficar perigoso. Então, endurece. Não porque quer, mas porque foi assim que aprendeu a não se partir. Se alguma parte sua vive cansada de sustentar, de provar, de corrigir, talvez essa conversa seja para você. Meu Deus, essa conversa é comigo mesma. Ai, eu sou a injustiçada. Tu leu o poema e já fiquei pensando, meu Deus, é a minha ferida. É uma conversa para nós. É. Então, vou fazer aqui a definição do livro que a autora traz, na página 117, pra gente ir pensando e eu ir elaborando tudo isso que eu sinto e sou, né? Então tá. Injustiça é o ato ou a ação contrária à justiça. A justiça se define como a apreciação, o reconhecimento e o respeito dos direitos e do mérito de cada um. A palavra justiça remete à retidão, equidade, imparcialidade, integridade. Ui, meu Deus, essa ferida, olha, sou euzinha, como eu me sinto, como eu vejo que é uma feridona, assim, que aparece na minha vida em algumas circunstâncias, em alguns momentos. Como é que tu tá te sentindo pra falar da tua ferida nesse momento? Ai, amiga, tá bem difícil, porque ela tá mexendo comigo, eu tendo que ouvir em voz alta, tipo, não uma análise, sabe? Tipo, conversar com a psicóloga mesmo e ter que ouvir o que eu estou dizendo. A psicóloga não está falando nada, estou falando de mim mesma. E tendo que ouvir e transformar isso, né? Bem parecido com o processo. Como é que tu entende essa ferida? Explica pra nós. Como é que ela acontece? Eu não sei se eu entendo, amiga, mas como eu sinto. Porque eu acho que essa pessoa que sofre da ferida da injustiça é aquela que não se sente apreciada, que não se sente respeitada, que sente que não recebe o que merece, assim, sabe? E é assim, sofro de injustiças. E aí vou tentar me defender de alguma forma. E aí ela acontece com o genitor do mesmo sexo. Né? Sim, ela é despertada na relação com o genitor do mesmo sexo. Então, para as meninas com a mamis, com a mamãe, e com os meninos com o papai. Espelho meu. Identificações, né? Identificações. E ela, essa fase, né, dos 4 ou 6 anos, é onde a gente tá criando a nossa autonomia, né? A nossa liberdade. Nosso jeitinho de ser, as nossas manias, nossos jeitos, trejeitos. Tu lembra como é que tu era com essa idade? Uma artista. Artista, e acho que muito diferente, por exemplo, das minhas irmãs. Eu vim diferente. Acho que essa história fala um pouco disso, assim. Eu não sou igual a todo mundo, e será que eu vou ser aceita por não ser igual a todo mundo? Ser diferente, ter o meu jeito, os meus trejeitos?
Porque dentro do meu núcleo familiar, eu sou a mais diferente, assim, das meninas. E eu não sei se isso foi visto como algo bom, não sei se eu sinto que isso foi visto como algo bom. Acho que é isso, é como tu sente, é como né? eu sinto, não quer dizer que aconteça, né? Mas eu acho que a ferida fala exatamente de como a gente se sente, né? Tu sente que o ser diferente talvez não fosse visto com bons olhos, né? E é exatamente nesse momento que se dá a ferida, né? Quando eu começo a me colocar ali como indivíduo diferente dos outros e sinto que aquilo não é bem-vindo, que aquilo não tem valor, que aquilo deveria ser diferente. Uma inadequação na hora de ser um indivíduo, né? É. E também ela sofre com autoritarismo, críticas, intolerâncias, né? Eu acho que é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com isso. E nessa parte eu me identifico muito, porque acho que sou uma pessoa autoritária, sou uma pessoa crítica, sou um pouco intolerante. Então acaba que, como assim eu não sei lidar com aquilo que eu também sou? Como quem já vem acompanhando os outros episódios sabe, cada ferida emocional desenvolve uma máscara, uma forma de proteção, uma forma de lidar com aquilo que doeu. E na ferida da injustiça, a máscara é a máscara da rigidez. Então são os rígidos, as rígidas. Só me lembro da Mariana na aula de yoga. Meu Deus. Sofrendo ali com a postura. Qual era a postura, amiga? Do camelo. Postura do camelo. Eu tenho muito problema de flexibilidade. Eu acho que isso diz muito sobre a ferida, né? Sim. Eu não sou flexível. Eu faço academia, eu me exercito, mas na parte do alongamento, da respiração. No corpo, né? No corpo, eu não consigo ter uma flexibilidade que outras pessoas têm. E acho que é a minha máscara. É uma manifestação do corpo, né? Eu vou ler um trecho que a autora traz ali na página 118. Diz assim: a reação face à injustiça consiste em se isolar dos sentimentos, acreditando que assim irá se poupar. A máscara criada pela criança para se proteger nesse caso é a máscara da rigidez. O fato de uma pessoa se isolar do que sente não significa que não sinta nada. Pelo contrário, indivíduos rígidos são muito sensíveis, mas desenvolvem a capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de não mostrá-la aos outros. Eles se iludem, julgando que nada os afeta. Eis porque parecem frios e insensíveis. Que doideira, né? Porque, tu vê, existe uma profundidade em mim, uma sensibilidade muito forte. Eu acho que a escolha do trabalho, de lidar com as emoções das pessoas, revela isso. Que eu sou sensível, que eu sou profunda, mas ao mesmo tempo eu tento mostrar que eu sou forte, que nada me atravessa. Sim, olha a potência das máscaras, né? Que loucura. Porque a gente tá falando de pessoas extremamente sensíveis, que não se percebem sensíveis, que se veem como frias, como duras. E isso é um personagem, né? Uma construção tão bem feita que a própria pessoa acredita nela. Imagina os outros, né? No fundo, quem tem a ferida da injustiça sente e sente muito. Mas foi aprendendo ao longo da vida, né? Que sentir é perigoso, que sentir desorganiza, que sentir não é seguro. Então, se afasta. E quanto mais se afasta, mais acredita que é assim. E aqui a gente pode fazer um paralelo com a teoria do apego, que eu citei rapidamente lá no episódio 4, a ferida do abandono, que eu gravei junto com a Manuela. Esse comportamento se aproxima muito do estilo de apego evitativo. Abrindo um parênteses aqui para explicar um pouco, para quem nunca ouviu falar, né, nunca ouviu a expressão apego evitativo. O apego evitativo acontece quando a pessoa aprende lá atrás que ela não pode contar com o outro emocionalmente. Então, ao invés de se aproximar, ela se afasta. Ao invés de sentir, ela se fecha. E isso acontece porque existe medo, né? Medo de depender, medo de
se vincular, medo de precisar do outro e se machucar. E aí, para não correr esse risco, evita o vínculo como um todo. Isso é muito triste, né? Porque não existe se relacionar sem, em algum nível, depender emocionalmente do outro. O outro vai nos atravessar. Isso faz parte, claro que essa dependência não pode ser doentia, mas ela vai existir. E quando a gente tenta eliminar isso completamente, a gente não elimina só a dor, a gente elimina o vínculo. Então, essa pessoa cria uma autonomia que, na verdade, é uma defesa. Parece independência, né? Mas muitas vezes é só uma forma de não precisar. Isso é muito comum nas feridas da injustiça e também na ferida da rejeição. A pessoa se protege se afastando. E aí entra o autoconhecimento, né? O autoconhecimento salva, porque é só quando a gente começa a se observar de verdade que a gente percebe quantas vezes a gente se engana sobre quem a gente é, o quanto a gente boicota as nossas relações, o quanto a gente se distancia da nossa essência tentando se proteger. E aí, amiga, Que babado, eu tô encrencada. eu queria te perguntar o que aconteceu aí dentro de ti quando tu leu esse capítulo sobre a ferida da rigidez. Como foi pra ti essa experiência, se identificar com essa ferida? Me tocou muito, assim, amiga, porque foi o que tu falou ali, a potência da máscara, né? Então, a potência da máscara denuncia o tamanho da ferida. Uhum. Ou seja, a minha ferida é bem grande. E eu me identifiquei muito. Rindo com respeito. Ai, credo, sério, rindo com respeito, porque eu fui lendo o livro. E tá, a gente até pode se identificar com uma ou outra coisa ali das outras feridas, mas quando chegou no último capítulo, que era a injustiça, meu amor, eu falei, eu sou a injustiçada. Porque fui lendo o capítulo, fui me lembrando de situações da minha vida que eu evitei, que eu fingi que não senti, estava muito dolorida talvez por dentro, e fiquei quietinha, fiquei na minha, tentando resolver sozinha, não dando trabalho. Eu acho que eu venho com essa marca de, vai dar trabalho. A independente zona. Vai dar trabalho, né? Fui a terceira filha da minha mãe, a minha mãe com 30 anos querendo se libertar profissionalmente, depois de ter passado por outras duas maternidades, né? Uma com 19, outra com 24 e eu com 29. Ficou grávida de mim quando ela tinha 29 anos. Que ela pensou, agora eu vou deslanchar profissionalmente. Minha mãe é uma mulher muito rígida, uma mulher muito... Ela também sofre dessa ferida, né? Então a identificação a minha tá também. aí. Então a identificação tá aí, o que ela sentiu eu também senti. A gente sente muitas coisas parecidas, a gente é muito parecido assim. Então eu venho com essa marca do, mais uma, né? Tipo, mais um trabalho, mais uma maternidade. Agora que eu queria focar na minha vida profissional, acho que tem um pouquinho, né? De eu querer ser uma mulher independente, vem daí. Então, me tocou muito ter que entrar em contato com essas coisas e me identifiquei demais, assim, sabe? Acho que foi tipo eu lendo a ferida da traição, assim, uma coisa meio... Ai, nem queria estar lendo isso, mas ao mesmo tempo foi sei difícil que construir isso aqui. duro. É duro, é dolorido, mexe contigo, assim, né? Até que... Porque às vezes eu acho que quando é alguém te falando, dependendo de quem é essa pessoa... Tu ainda te defende um pouco mais. Agora, mas quando tu tá lendo num livro, não tem pra quem tu te defender, entendeu? Tu tá te identificando ali. Não tem ego que sustente, assim. Pra mim foi impactante também. De um jeito diferente da ferida da traição, porque a ferida da traição eu já tinha consciência que eu era uma pessoa controladora, mas a da injustiça foi uma surpresa que fez todo sentido, porque eu sempre disse que injustiça era uma coisa que me desorganizava, mas eu não entendia de onde vinha e muito menos reconhecia a minha rigidez, que hoje em dia é muito menor, mas que tá ali, né, tá ali. Bom, quer falar? Não, eu acho que é isso aí, amiga. Ficou escancarado, sabe? Que essa é a minha ferida. E, enfim, acho que agora a gente vai lendo esses aspectos do injustiçado e eu vou me dando conta, assim,
Aham. de quanto sou eu aqui. Sim. Antes da gente entrar na parte dos comportamentos, eu acho interessante a gente olhar também para o corpo. Porque, como a gente vem dizendo ao longo dos episódios, o corpo fala. Ele registra, né? Ele expressa essas feridas, essas máscaras. E na ferida da injustiça, com a máscara da rigidez, é um corpo mais tenso, né? Com pouca Muito. flexibilidade, mais duro mesmo. Então, isso eu trabalho hoje bastante na yoga, né? Na academia também, antes dos treinos de musculação. Eu sempre trabalho bastante a minha flexibilidade. Amo, inclusive, fazer esse exercício. Pra mim, a melhor parte do treino, tirar a rigidez Eu não amo. do Eu corpo. sou ruim. Tu é ruim? Eu sou ruim, né? Eu não sou flexível. Eu sou Mas tu não rígida. gosta do efeito depois, assim, no corpo? Ai, acho complicado o efeito no corpo, porque exige muito também da respiração, que é um problema, né? A gente sabe que as pessoas não respiram de forma adequada, e eu acho que é todo um trabalho que me exige, acho que tem tudo a ver por eu não conseguir ser flexível, por eu ter um corpo rígido, por eu sentir na pele exatamente o que o meu corpo comunica sobre as minhas emoções, sobre as minhas feridas, sobre como eu reajo na minha vida, então não é uma parte legal, tanto que às vezes eu pulo a parte da flexibilidade. Não pode. Eu sei. Exercício. Gostosos também precisam. E eu tenho muita... flexíveis. A minha maior rigidez, assim, eu tenho uma flexibilidade boa, assim, mas a rigidez mais no meu corpo fica na parte do quadril, né? E dizem que o quadril é a região onde as mulheres guardam ali, né, as emoções, os traumas e tudo mais. Então, eu lembro que no meu aniversário, no meu penúltimo aniversário, eu fiz uma aula de alongamento, de yoga, né, com foco no quadril. E a professora falou ali durante a aula que pode ser que fosse liberar alguma emoção. Menina, Liberou? eu entrei numa catarse de choro. Foi um choro, assim, ó, muito intenso, mas muito libertador também, sabe? Então, às vezes, esse tipo de exercício da gente conectar ali, né, a nossa ferida e olhar para ela através do nosso corpo, usar o nosso corpo como ferramenta para acessar e para curar isso, pode ser muito interessante. Não pule o alongamento antes dos treinos, ok? E entenda também caso a sua ferida seja da injustiça, essa rigidez toda. Mas não pule, trabalhe, né? Faça disso um exercício para que a gente melhore cada vez mais, né? Trabalhando essas questões. Sim, a autora fala então que pessoas com a ferida da injustiça têm um corpo reto, empertigado, proporcional. Ai, meu corpinho Os proporcional. ombros alinhados aos quadris. Cara, Né, gente, tu não acha? muito. Quando eu vi ali a fotinho dos corpinhos, eu me identifiquei muito ali. Eu sou bem aquilo ali que tá. Uhum. Rígida, alta, longilínea, proporcional. Um corpo mais aprumado, o pescoço mais rígido. É o corpo mostrando a ferida, né? Tentando se manter firme, tentando não ceder demais. Eu tenho uma tensão bem forte, assim, sobre os ombros. Eu fiz uma aula de pilates esses dias e ela falou, como tu é rígida aqui nos ombros, relaxa. Tipo, eu tô pensando lá nas pernas, mas aqui não tá relaxado. Então, que loucura isso, né? Então, a gente... Tudo comunica, né? Até quando a gente não quer comunicar, alguma coisa tá comunicando. É o corpo, é a falta de flexibilidade. A gente tem que estar atenta, né? A tudo que acontece com a gente. Ouça o corpo. Sim. E acho que agora a gente vai para a lista, né, de comportamentos típicos ali do rígido, né, do injustiçado. A gente pode chamar assim? Rígido ou injustiçado? Injustiçado ou rígido? O que tu acha, Daniela? Rígido, né? Porque a máscara, injustiçado... É a ferida, sim. Injustiçado seria uma visão vitimista. Vítima, claro, né? Claro, sim, com certeza. Já se colocando como vítima de alguma coisa. Porque não é que a pessoa esteja de fato sendo injustiçada, ela se sente. E o quanto é importante sentir, às vezes a gente foge do sentimento e ele tá super vulnerável ali, que acho que é o meu caso, assim, sempre muito vulnerável, mas fugindo, né? Essa minha evitativa, e essa minha agitação também é para não focar, não olhar, não estar presente, porque vai doer, talvez eu vou me vulnerabilizar muito e eu não tô afim, eu não quero, eu não posso, talvez eu sinta que eu não possa. Loucura. Várias memórias, assim, da minha vida que eu usei isso como um artifício de, vamos seguir em frente, porque eu sou
autônoma, nada me atravessa, vamos lá. Eu tenho meu Mostra a jeitinho. cara, Mr. M. Ai, tá, Daniela, vamos pra lista de comportamentos típicos do rígido? Vamos, Daí eu vou- Rígidas Unidas. Eu vou falando melhor e a gente vai pensando juntas aqui. Eu e a Mariana no off, a gente se trata assim. Oi, rígida. Oi, controladora. Deixa de ser rígida. Não, Larga tô o brincando, não é assim controle. que a gente se trata. Mas Não, a às, gente se às trata. vezes, quando a gente se percebe, Claro. quando eu percebo que ela tá rígida, eu falo, ai, rígida, para rígida. E Quando eu ela adoro, me eu percebe, adoro esse controladora também. Eu adoro esse tipo de pessoa que também enxerga que a gente não é perfeito, que a gente tem seus lados sombra, Mas né? sempre com humor, né, amiga? Com humor e também com, pô, se é uma pessoa que eu amo, que eu admiro, eu vou aceitar e tentar pelo menos pensar o que ela tá me dizendo. Eu não vou fazer, ai, a Daniela tá falando pra me machucar. Sim. Não, a Daniela tá falando porque ela percebe e ela quer que eu melhore. Sim, quando tu me chama de controladora, eu só dou uma risadinha interna, assim, tipo. Já tem eu sou consciência das mesmo. nossas feridas, né? E é isso, é saber trabalhar elas e entender elas. Eu acho que é por isso que estamos juntas aqui tentando fazer É que a isso. gente já aceitou, né? Já. Por isso que a gente Terapia, consegue. né? Terapia em dia. Por isso que a gente consegue ouvir uma É a da nossa outra pirâmide. quando a gente sinaliza uma pra outra. Por isso que a gente consegue dar risada. Uhum. Então, vamos para os comportamentos. Vamos. Então, uma pessoa que sofre da ferida da injustiça, geralmente é perfeccionista e exigente, inquieta, movimentos dinâmicos, Você. É você, querida. pouca flexibilidade, sente que as pessoas o apreciam mais pelo que faz do que pelo que é. São pessoas que têm dificuldade em pedir ajuda. E a autora usa aqui merecimento e recompensa como se fosse uma coisa só. Só que para mim, que sou rígida, não acho que elas são a mesma coisa. Então eu discordo. Eu acho que eu, como uma pessoa rígida, acredito que eu preciso fazer alguma coisa para merecer algo. E merecimento é diferente disso. Isso se chama recompensa. Né? Quando tu precisa fazer alguma coisa, tu só vai ser recompensado se tu fizer algo. E Tu só vai receber alguma coisa se tu fizer algo. Já o merecimento, por si só, é pensar que a gente merece só por existir, só por, enfim, eu mereço. Eu não preciso fazer, basta ser. Exato. E aí eu acho que já denunciei a minha dificuldade, e ser rígido também é ser uma pessoa meio 880, né? É o bem, o mal, é tudo, é nada. Não tem um meio termo. Ninguém me escuta. Ninguém me entende. Como assim ninguém? É muita gente. Então acho que essa... Todo mundo está contra mim. A dificuldade de enxergar que existe um equilíbrio, que nem tudo é tão ruim, nem tudo é tão bom, é difícil, assim, sabe? Medo de errar muito forte, então, assim, quando erra, se pune muito. Eu sou bem punitiva comigo. E é estranho, porque eu não sou com os outros, eu acho que eu sou super permissiva em algumas coisas com os outros, com os meus pacientes, com os meus relacionamentos. Mas eu errar, eu não admito, né? Acho que assim é difícil. A tua rigidez é muito mais contigo, né? E totalmente comigo, né? Por isso que é tão difícil ser rígido, porque eu acho que é muito sobre você mesmo, não é sobre os outros, né? Eu não me sinto uma pessoa rígida com outras pessoas. Que loucura. Não se permitir parar, né? Se divertir, descansar. Parece que sempre tem uma vozinha ali dizendo: tem que estar fazendo tal coisa, para isso, aqui. Como assim tempo pra Performance. Como assim tempo para diversão? Até me acho uma pessoa divertida, que gosto, tenho uma saúde aí, né? Não sou totalmente assim, mas tá sempre tendo uma puniçãozinha. Bah, isso que tu fez era pra estar fazendo outra coisa. Então acho que é muito eu aqui, sabe? Ali na página 124 também a autora fala: o rígido tem dificuldade não só de respeitar seus limites, como também reconhecê-los. E isso é muito difícil para mim. Quais os meus limites? O que dá para fazer que tá de acordo com o que eu quero e o que eu acabo fazendo e nem pensando se aquilo me faz tão bem, sabe? Se eu deveria fazer aquilo. Seguindo ali o trechinho, ela fala: como nunca tem tempo de sentir se o que faz corresponde ou não a uma necessidade, ele faz demais e só para quando explode. Eita, eu acho que isso também tem muito a ver com os meus sintomas de pele, que eu acho que é uma coisa que mais na frente a gente vai falar. Essa inflamação, esse estresse, essa coisa que não se coloca pra fora, que tenta dar conta, o corpo responde com alguma coisa. Então eu acho que essa forma de explodir também é bem presente assim nos meus comportamentos. Porque custa muito pedir ajuda. Dizer assim: cara, tô precisando conversar com alguém, tô me sentindo de determinada forma.
É muito difícil ser vulnerável. Eu sempre usei na minha terapia o deboche, o humor como uma estratégia de... Tô botando aqui pra fora o que eu sinto. Eu acho que é uma coisa que eu boto muito. Eu tenho esse lado mais cômico, exatamente pra sair algumas coisas que não conseguem sair, talvez, de uma forma mais vulnerável. Então, difícil, assim. Seguindo a leitura, é por essa razão que o rígido é o mais propenso a sofrer estafa ou esgotamento profissional. Eu acho que eu poderia dizer que 90% dos meus pacientes rígidos têm ou já tiveram burnout. Mas também são pessoas que têm muito sucesso nas suas carreiras. Assim, os pacientes que eu tenho que têm mais sucesso na carreira são rígidos, né? A dor e a delícia de ser quem se é. Eu não sei se também o esgotamento profissional, eu nunca tive um esgotamento profissional, mas acho que o meu trabalho, que é lidar com as emoções, com as feridas dos outros, acaba me contaminando e de alguma forma me atravessando. Acho que também é o trabalho do terapeuta ser atravessado pelas dores dos outros. Então, mas assim, muito estresse, né? Muito estresse. Sim, mas eu digo pessoas que trabalham Assim, até 11 da noite, fim de leva semana e feriado. pra essa posição. Né, os pacientes rígidos, que eu já tive essa fase, né, eu tive a fase que eu trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite, fui parar no cardiologista, né, achando que tava com um probleminha no coração. Nossa. E tava esgotada. Trabalhava fim de semana, fazia pós, final de semana. Então foi um momento da minha vida que eu entrei nessa rigidez, assim, eu preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Sim. E o melhor possível, perfeito em tudo. É que eu também sou rígida, a gente tá falando aqui bastante da Mari, né? Mas eu também tenho muita rigidez. Hoje eu tô bem mais flexível nesse sentido, assim, e cuido muito. Eu acho que as pessoas que sofrem da injustiça, da ferida da injustiça, elas se punem mais, né? São pessoas que aquela ferida só faz ela mais sofrer do que os outros. Então, é isso que diz aqui, né? A maior injustiça é consigo mesmo. Parece que não aceita as coisas boas, né? E às vezes tu fala muito disso quando a gente conversa. Olha pra ti, olha as coisas boas, olha o que tu alcançou. Parece que nunca é o suficiente. Eu acho que a gente não consegue ver as nossas conquistas. E eu acho que as mulheres têm mais dificuldade de ver assim, cara, eu conquistei aquilo, olha que legal, olha, aquilo que eu sonhei tanto se realizou. Não, parece que as mulheres, a rigidez não me deixa enxergar, assim, né? Tipo, não deixa enxergar que, cara, agora é a próxima fase, deu, mas fica no aqui e aproveita, né? Desfruta do que tu conquistou. Parece que não, tem que ficar pensando lá na frente, qual é o próximo passo? Sempre falta, né? Sempre faltando. Uhum. Não gosta de ouvir que tem sorte, Daniela. Eu discordo totalmente. Eu falo todo dia. Eu tenho muito mais sorte do que juízo. Eu tenho muito mais sorte que juízo. Eu falo isso pra tudo o tempo todo. E, de fato, poder da palavra. Eu sei que eu tenho muito mais sorte do que juízo. Em várias coisas. Desde nova, assim. Eu percebo isso. Mas não acho que cheguei onde cheguei em tais âmbitos da minha vida, profissional, amizade, enfim, relacionamentos, financeiro, o que quer que seja, só por sorte, né? Acho que tenho muita sorte, não tenho nenhum problema em me reconhecer como uma pessoa de sorte. Acho que ter saúde é uma sorte, ter família é uma sorte, ter acesso a informações, a pessoas, a lugares é sorte, mas não só, né? Aqui me pega um pouco, porque eu não sei sentir se eu me acho uma pessoa sortuda, mas concordo com tudo que tu disse, assim, eu acho que se a gente tem família, se a gente tem estrutura mental, emocional, né, eu acho que sim, somos sortudos, mas eu acho que eu sou um pouco mais pessimista, parece que eu não aceito, né, é exatamente isso, não gosto de ouvir que tem. Qual o problema, amor? Pois não sei, acho que... Vamos falar juntas. Nós somos sortudas? Muito. Eu sou... sortuda. Eu sou sortuda. Exercício terapêutico no meio do podcast. Ouvintes. Eu sou uma pessoa de sorte. Eu sou uma mantra, pessoa né? de sorte. Eu sou uma pessoa. Eu falo todo dia. Mais sorte que juízo, mais sorte que juízo. Entre ter sorte e ter juízo.
Eu acho muito mais divertido dessa hora. Tá, vamos voltar pra rigidez aqui, porque mais um item, gosta de tudo bem arrumado, obsessivo. Eu sou tão aqui, assim, Ah, eu amiga. também. Eu sou obsessiva, Mas- eu faço rituais de organização pra realizar qualquer coisa. Se eu vou estudar, a casa tem que estar organizada. Se eu Sim. vou cozinhar, as coisas têm que estar arrumadas na cozinha. Sim. Eu me levanto, já arrumo minha cama. São coisas assim, não dá pra viver numa casa de bagunça, tá? Tô dando Sim. a casa como exemplo porque é onde eu aparece mais. Gosto de estar com as minhas gavetas organizadas. Gosto de saber onde as coisas estão. Isso aparece muito na minha vida. Eu acho positivo. Sim. Não acho que me prejudica, né? Que eu acho que a gente precisa... Não é um toque. Exato, que me atrapalha em outras questões, assim, né? Eu deixo Eu de fazer... gosto, eu prefiro, mas também se tá meio bagunçado, se tá meio fora de ordem, também dá um incômodo. Dá, mas a gente dá conta também. É. Né? Eu sou bem bagunceira, mas eu não gosto de bagunça. Eu sou a bagunceira que não gosta de bagunça. Então, é Até uma a briga, minha bagunça assim. é organizada, eu acho. Tá? É, Sabe? sim, o que eu acho que é uma casa bagunçada, às vezes as pessoas, sei lá, chegam na minha casa e eu falo, ai, tá bem bagunçada, e a pessoa Que fala, isso? É, não, é exato. que pra mim tá, pro meu padrão de limpeza e de Que organização, doideira, não é? tá, mas assim, eu sou bagunceira, eu vou me espalhando pelos ambientes. Se a gente for olhar aqui agora, eu tô bem espalhada. A gente tá aqui na sala da casa da Mari. Eu tô bem espalhada. Meu chinelo Nossa, tá de um lado, minha bolsa tá do outro, a caneca do café tá do outro, a garrafa, a piranha que eu tava no, não sei o quê. Eu acho que eu tô mais espalhada porque eu tô tendo que me expor e espalhar tudo isso que eu tô lendo e me dando conta que eu sou e fazendo as minhas associações. Então eu acho que eu tô muito mais espalhada nesse É. capítulo aqui, nessa ferida, porque... Mas aí daqui a pouco entra a rígida. Aham. E aí eu saio limpando, arrumando, Deu. organizando. E aí não pode ser uma limpezinha mais ou menos. Entendeu? Não é onde passa a procissão. É aquela coisa de limpar tudo mesmo. Organizar Uhum. tudo e coisas que eu não tô usando. Enfim, a gente tá Nossa. falando aqui de casa, né? De organização. Mas acho que isso é pra tudo. Vai Tudo. pra trabalho, Uhum. né? Tem que fazer minhas planilhas. Os pacientes que são semanais, os pacientes que são quinzenais. É tudo muito organizado. Tem legenda. E Sabe? isso estressa, né? Eu acho que é outro item que fala que Eu não me estresso. tu não te acha estressada? Não, me eu acho acho muito que- estressada. Quando eu vou fazer, eu faço com leveza. Eu não faço nada. Eu não me acho uma pessoa estressada hoje em eu dia. me acho. Eu acho que... Eu faço com leveza, assim. Se eu vou fazer uma limpeza, eu vou preparar. Eu vou fazer o ritual. Eu vou. Hoje vai ser o dia que eu vou Uhum. fazer tal coisa. E daí eu vou botar uma roupa confortável. Eu vou botar uma playlist que combina. Eu vou Sim. entrar naquele lugar, assim. Não faço. E no sabe, geral- Tem que fazer. Que peso, que difícil. No geral, tu não é uma pessoa estressada. Então, Não. tu não te considera uma pessoa Não. estressada. Eu me considero bem estressada, assim. Tudo me estressa. Eu sou estressadinha, tanto que meu pai fala, ó, lá vem a estressadinha. Né? A pessoa que se estressa com o trânsito, se estressa quando as coisas caem. Eu sou muito, como tem a coisa da inquietação, os movimentos dinâmicos, deixa as coisas cair, sabe? Essa afobação. Ah, eu deixo. Também isso aí eu deixo. É, então, tipo assim, isso já... Poxa, não pensei aqui, não, sabe? Ah, não, eu dou risada. De É, eu que falo, bom, que "Ai, coisa olha boa, que- amiga. Que, Coisa boa. que Raiva, né? Diz aqui mãos também. de fada. Olha que mãos de fada que ela é. Deixa tudo cair, deixa tudo quebrar. Eu fico com muita raiva, assim, sabe? É a emoção mais forte, eu acho. Eu funciono muito... Meu divertidamente da raiva tá sempre ali, do ladinho de qualquer outro que tá acompanhando, sabe? Parece que qualquer coisa vai me deixar raivosa. Que loucura isso, né? É, isso. Hoje em dia eu vejo que eu tô bem melhor. Mas eu era adolescente raivosa. E a estressada, que a gente tava falando agora que eu não sou hoje, né? Porque quando eu era adolescente eu era bem Já estressadinha. superou, então, essa... TPM, meu Deus, TPM 30 dias por mês. Eu tenho essa dificuldade, assim, com estresse. Fria e pouco afetuosa a ponto de desenvolver problemas de pele. Nossa. Assim, aqui com No touch me! muito difícil, exatamente. O contato físico, pra mim, não é algo que eu faço com facilidade. Mas ontem tu me abraçou. Tô tentando melhorar, né, amiga? Tô tentando trabalhar e ver que é importante, porque eu acho o abraço uma coisa muito importante. Eu acho que tu sentir alguém e tu permitir que ela te toque com respeito e com afeto, eu acho que é uma manifestação, às vezes, muito mais maravilhosa de qualquer outra coisa. Qualquer palavra. Qualquer palavra, né? É uma Aquele linguagem. abraço que É uma linguagem de é amor. casa, né? E agora, morando longe, assim, da minha família, por exemplo, eu sinto a necessidade de abraçá-los, né? Quando eu vejo eles.
Mais do que falar coisas, mais de dizer, ai, tô com saudade de vocês, é abraçar. Então é uma coisa que eu tenho valorizado mais, mas nunca foi fácil. Eu sempre fiz isso com namorados, amiga. Eu também. Que loucura, né? Relacionamento romântico, eu sou um pouco mais do Eu sou toque, mas dengosa. também não é toda essa coisa Não, aí. é o único lugar que eu me permito ser mais afetuosa do toque. Com amigos. Eu tô exercitando mais, assim, difícil. com determinados amigos eu tenho mais facilidade do que com outros. Aham. Com outras, né? Eu tô aprendendo isso e sempre foi muito pro lado amoroso, assim, de relacionamentos afetivos. Com as amizades, não. Eu tenho amigos que me tocam, né? E eu, sabe, parece que... Quer fugir Não sei do abraço. Eu com as minhas pacientes, eu gosto de abraçar um pouquinho mais demorado. Com determinadas amigas eu tenho mais facilidade de abraçar mais demorado. É uma coisa que eu vou conscientemente exercitando. Não era fácil, assim. Eu lembro, sei lá, faz uns 4, 5 anos que uma amiga minha comentou, assim, sobre eu abraçar já meio que soltando, sabe? E eu não tinha percebido. Sim. E aí eu comecei a cuidar mais, porque na verdade, no final dos contos, eu gosto de abraço. Claro. Né? Por que eu saio correndo? Mas Ficar no abraço, né? Exato, ficar tocando alguém, não sei se é algo confortável pra mim. E ali diz problemas de pele, né? Eu tenho bastante problemas de pele, sempre tive. Sou toda terebentinha, assim, no corpo, sabe? Feridinhas, casquinhas, e na pele, assim, bastante problema com acne. Sempre tenho crises, assim, de espinhas internas, espinhas que não consigo espremer. Tá tudo interno, muito louco, né? Todas as vezes que eu fui na dermatologista, ela falou, tu tem a acne da mulher adulta, só que as tuas espinhas são internas, assim, não é uma coisa que tu consegue estourar. Não tem uma coisa assim de não conseguir explodir. Mas é isso, me identifico bastante aqui. Comparação com os outros. Acho que a gente vive uma era que a gente consegue se comparar bastante, né, com as redes sociais, vendo a vida do outro. Facilita, né? Facilita às vezes se sentir injustiçado, fica criando fantasias da realidade que a gente vê do outro e achando, por que aquela pessoa tem aquilo que eu não tenho? Acho que o rígido tem isso. É uma coisa que eu fico matutando na minha cabeça, assim, então é triste, né, ter que se comparar com o outro, assim, sofrer essa coisa da comparação, mas acho que a rede social às vezes fomenta isso, né. Então, me identifico. Não sei, tu te identifica? Tu acha que tu te compara bastante ou não? Isso é bem resolvido pra ti? Eu não acho. É? Eu me comparo muito comigo, assim. Comigo de uns tempos atrás. Tá legal, porque daí é uma comparação de si mesmo, não E tem aí me outro. acho maravilhosa. Ai, que tudo, a autoestima dela. Delirante. Graças a Deus. Sexualidade com dificuldade de relaxar e sentir prazer. Acho que entra um pouco assim do controle, do autocontrole. Mas nada muito, assim... Não, acho que a minha sexualidade é muito bem resolvida, sabe? Eu também acho. Eu acho que eu sempre fui muito livre, tive pais legais que repetiram, sim. entenderam que é natural a gente ter a nossa sexualidade. Sexualidade não tem nada a ver com ato sexual, e sim com um monte de outras coisas, né? Eu ouvia do meu pai e da minha mãe, né? Do meu pai falava que sexo era algo bom, que era algo saudável. Não era um tabu que para era nossas gostoso, famílias. que era prazeroso, mas que eu tinha que fazer com alguém que me respeitasse. Legal. Que eu tivesse um sentimento, um carinho, que essa pessoa também tivesse por mim. E é como eu lido com a minha sexualidade, de fato, né? Sim. Aprendi ali. E lá a minha mãe tem salão de beleza, né? Então ali eu ouvi as mulheres falando muito sobre. Sim. E sempre assim, com humor, com leveza. Então acho que isso me ajudou muito. Não, com certeza. E a mim também, porque eu tenho mais 2 irmãs mais velhas, então esse papo sempre surgiu. Primas, né? Muitas mulheres. Então era muito fácil falar sobre sexualidade, estar atenta e natural, assim, natural, então não tem tanta dificuldade. Outra coisa que fala aqui é que as pessoas rígidas são sensuais, adora ser atraente aos olhos alheios. Acho que a gente falou isso no capítulo anterior. Também, então a gente Nossa, é duplamente verdade. sensuelens, sedutoras. Nossa, bem sensual, bem com magnetismo, né? Eu acho que faz parte da sensualidade. Então, acho que tem tudo a ver com a gente. E para finalizar os comportamentos, né, a autora traz ali no trecho da página 132
que quando a pessoa rígida tem dificuldade de se comprometer, é por causa do medo de se enganar na escolha do parceiro. Esse medo é diferente do medo do controlador, que por sua vez receia a separação, temendo faltar com o compromisso. Aproveitando que entramos nessa questão de relacionamentos, que é o nosso foco aqui, né? Afinal, o assunto é nós dois. Eu quero fazer uma perguntinha para você, Mariana. Vou dar uma pesada no clima. Quero entender, nas tuas relações românticas, como que essa ferida da injustiça aparece. Como é que tu identifica a tua máscara de rígida, a tua ferida de injustiça no amor? Eu acho que como o rígido sente demais e tenta evitar que sente, né? Tenta se defender do sentimento, mostrar que dá conta. Eu acho que nos relacionamentos amorosos eu sempre tento categorizar as diferenças, né? Tipo, homem e mulher. Eu acho que eu faço muito isso. Tu fala isso porque tu é homem. Tu faz isso porque tu é homem. Tu não entende as mulheres. Eu acho que nessa militância que eu faço, assim, e que, claro, pelos atravessamentos de injustiças, de desigualdades de gênero que aparecem. Que existem, né? Que existem, mas que não quer dizer que em toda relação exista. Eu uso disso para me defender do que eu tenho que sentir. Eu não tenho que nessa hora dizer que porque tu é homem e eu sou mulher. Somos pessoas. Somos pessoas, somos seres humanos, estamos aqui tentando evoluir juntos. Então eu acho que eu jogo muito essa coisa da injustiça, da mulher, do homem que é desigual, me aproveito dessa pauta, que é muito importante ela existir, porque ela vai nomeando coisas para nós e identificando coisas que antigamente não se fazia. A gente hoje tem nome para muita coisa para entender o que se passa numa relação amorosa, né? As coisas boas, as coisas ruins, os abusos, enfim. Então eu acho que eu uso muito essa coisa para me defender do que eu realmente tenho que sentir ali e talvez me vulnerabilizar. Que é o que a gente precisa fazer nas relações amorosas, né? Dizer como eu me sinto, como eu fico com tal coisa. Então ela aparece dessa forma meio assim, vou fazer a militância, que aí eu não vou precisar sentir, e aí vou meio que conseguir responder determinadas coisas. Loucura, né? Sim, e fiquei aqui pensando que existem muitas formas da gente se sentir injustiçada, traída, rejeitada, humilhada, abandonada. E como isso é particular, né, para cada um, mas como isso sempre vai chegar lá nas nossas relações românticas. Se repete até a gente conseguir, né, olhar para isso e fazer diferente, ou ir fazendo aos pouquinhos diferente. Não precisa mudar tudo da água pro vinho, mas nem vai, né? Nem tem como, Não né? tem como. Acho que é disso que os relacionamentos são feitos. Existe no processo. Bom, para fechar, vamos entender como que essas feridas se manifestam através das doenças, dos sintomas físicos, né? Ali na página 134, a autora traz dormências e tensões, principalmente na parte superior da coluna e no pescoço, mas também em regiões mais flexíveis do corpo, como tornozelos, joelhos, quadris, cotovelos e punhos. Aqui check, né? Tive muito tempo problema de contratura muscular na região aqui do trapézio, né? Do pescoço. Depois ela traz estafa, que é esse estado de exaustão mesmo, de esgotamento físico e mental. Tendinite, bursite, artrite, doenças inflamatórias de uma maneira geral, né? Essas doenças de natureza inflamatória, a autora fala que estão relacionadas a uma raiva que não foi expressa, uma raiva que ficou ali, represada. E isso me fez lembrar muito de uma situação na minha vida, na época da faculdade. Eu ainda morava com meus pais, e quando eles viajavam, a minha mãe sempre dizia: cuida do teu irmão. E aí eu ficava: como assim cuida do teu irmão? Eu sou a mais nova, eu sou a mulher. Olha a injustiça. Por que essa responsabilidade é minha? E não era só essa responsabilidade de cuidar do meu irmão, também tinha uma sobrecarga toda que acontecia ali. Porque a minha mãe tinha salão de beleza, né? Ela tem até hoje, mas na época, quando
os meus pais iam viajar, eu ficava responsável por isso. Então, eu tinha que fechar a caixa, eu tinha que limpar, eu tinha que pagar as funcionárias, eu tinha que comprar coisas que eventualmente estivessem faltando. E aí, eu também ficava responsável pelas coisas da casa, e aí eu tinha as minhas responsabilidades, eu tinha faculdade, né? Então, era uma injustiça, assim, porque qual que era a justificativa de eu ficar tão responsável por tudo? Era que a Daniela é independente. A Daniela é organizada. A Daniela é atinada. A Daniela, a controladora, né? Dá conta. Então, assim, né? Esse peso vindo, assim, como uma sobrecarga enorme. E aí o meu irmão ali, se fazendo que não era com ele, né? Lembro que a gente tinha até um combinado. Eu cozinhava, ele lavava a louça. Mas muitas vezes, né? Jantava ali, fazia o jantar, ia dormir, ia me deitar, ia me retirar. Quando eu acordava no dia seguinte, quem estava lá? A louça. Né? Então aquilo me tirava do sério, eu me sentia completamente injustiçada, sobrecarregada, e aí vinha a raiva, né? Eu lembro que, então, numa dessas viagens, eu tive uma crise muito forte de tendinite. Muita dor, muita dor, completamente inflamada, assim. E hoje, olhando pra isso, faz todo sentido, né? Raiva contida, injustiça acumulada, corpo inflamado. Então, me lembrei muito dessa história, assim. Seguindo aqui a listinha das doenças, estão torcicolo, que a autora relaciona com a dificuldade de enxergar outros aspectos de uma situação considerada injusta, porque a justiça tem muito isso, né? A justiça é aquela coisa cravada, rígida, né? Então eu não olho nuances, eu não consigo olhar essas outras percepções. Prisão de ventre, hemorroidas, essa dificuldade de relaxar, de soltar, né? Cãibras, quando a pessoa se contém. Varizes, pele ressecada, espinhas, que a Mari já falou, psoríase, problemas no fígado, nervosismo, insônia e até problemas de visão. Uau. E agora, relendo aqui, eu tô até pensando na minha mãe, porque ela tem, acho que todas essas coisas. Mãe, se tu estiver ouvindo isso, preste atenção nesse episódio. Vou te mandar, eu vou mandar pra minha mãe. Não, vai ser terapeutizada, sim, querendo ou não. Com certeza. E hoje, né, depois de tanto tempo, assim, de terapia, de maturidade mesmo, eu consigo conversar com a minha mãe sobre isso, assim, de como eu sou desse jeito, porque ela também já se sentiu assim, e talvez, né, a maternidade ali comigo foi uma injustiça, talvez, pra ela, né? Eu acho que a injustiça pra mulher é algo ancestral, né? Doideira, transgeracional, né? De muitos e muitos tempos. Né? Sim. E uma coisa que a autora fala é que muitas dessas doenças no rígido não são graves o suficiente num primeiro momento pra pessoa buscar ajuda, né? Isso também tem a ver com a dificuldade de admitir que precisa de ajuda. Daí vai em busca da ajuda. Daí vai empurrando, sustentando, até que o corpo acaba pedindo socorro de um jeito mais intenso. Por isso, ouça seu corpo. Seu corpo é seu oráculo. Tem um trecho na página 136 que acho que vale a pena a gente ler aqui. Alguém pode sofrer de rejeição sem sofrer de injustiça. Mas, segundo as minhas observações, todos os indivíduos que sofrem de injustiça escondem uma ferida de rejeição. E a rejeição é uma das primeiras feridas que começa o livro, né? É a primeira. É a primeira, né? E acho que linka muito com a minha história, porque eu me sinto um pouco rejeitada, né? Dentro da história da maternidade ali para minha mãe. Ela já tinha outras 2 filhas e aí engravidou de novo com 29 anos e não queria ter outro filho, já tinha 2, né? E ela me conta, hoje mais madura, mas foi também um processo na terapia falar disso, né? Que ela tomou chá de canela para tentar com que essa gravidez não acontecesse, não se concretizasse. E aí a Mariana veio mesmo assim, né? E outra peculiaridade da minha história é que a minha mãe estava de DIU. Então ela foi no ginecologista, né? E aí o médico disse para ela, olha, na retirada do DIU pode ser que o feto venha, né? E não aconteça. Então eu sou filha de DIU e eu
honro a minha existência, muitas vezes me sentindo injustiçada e rejeitada. Ou seja, né, as pessoas que sofrem da ferida da injustiça também sofrem a ferida da rejeição. Eu acho que como é que fala? Uma atualização da ferida, né? Porque provavelmente no momento da ferida da rejeição ali, quando tu tava na barriga da mãe e sofreu já essa rejeição, depois, sentiu. mais adiante, com uma compreensão maior, veio... Porque se a gente for parar pra pensar, né, a ferida da injustiça é quando tu começa a te colocar ali no mundo. Como um ser individual. Como um ser individual. E aí tu é diferente das outras. Sim. Então, assim, eu sou injustiçada por ser rejeitada, por Uau. ser diferente. Uau, agora tu fez a leitura do meu drama existencial. Da tua vida. Da minha crise existencial de trabalhos de anos de terapia. Colei as pecinhas que faltavam. Exatamente. E Daniela, quando tu me observa, onde tu enxerga a ferida da injustiça? Amiga, Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! a gente já teve essa conversa Já. antes. Quando eu olho pra ti, eu vejo muito claramente essa ferida em 2 lugares. Tem um lado que é muito bonito, que eu chamaria de lado luz da ferida da injustiça, que é essa tua organização, esse teu cuidado, esse teu gosto por deixar tudo no lugar, tudo alinhado, tudo funcionando. Uma coisa muito tua, né? E que, inclusive, facilita a vida de muita gente ao teu redor. E aí eu vejo também o lado sombra, que é quando eu percebo o quanto tu pode ser rígida contigo mesma. O quanto tu te olha, muitas vezes, de um lugar muito crítico, muito exigente. Eu falo isso direto, né? Porque muitas vezes tu traz coisas sobre ti que eu fico pensando assim, meu Deus, eu não tô vendo nada disso. Cadê o espelho dessa menina? Tá quebrado. Eu vejo muito mais potência, muito mais coisas bonitas do que esse olhar duro que tu coloca em ti. E aí entra também aquele movimento do 880, né? Ou faz tudo, ou não faz nada. Como se Exatamente. fosse difícil sustentar ao meio do caminho, um lugar mais flexível, que é humano, né? Porque nem tudo precisa estar perfeito o tempo todo e nem vai. Tá, Daniela, e tu como psicóloga, como uma pessoa que também tem a ferida da injustiça... Aquelas perguntas que os pacientes falam, tá, e o que eu faço? É, exatamente. O que eu faço? Pelo amor de Deus, eu tô desesperada. Preciso dessa resposta pro meu TCC. Como é que eu faço pra parar de ser assim? Mas tu que tem também, né, um pouco da ferida da injustiça, tu é um pouco rígida também, então... Obrigada. Claro, mas acho que um pouquinho menos do que eu, então tô te pedindo pra aliviar essa angústia pra mim. Sim. O que tu acha que a pessoa com a ferida da injustiça precisa aprender pra curar essa ferida, assim? Eu penso que precisa ouvir o próximo episódio. Uau, maravilhosa. Não, tô brincando. Eu penso muito em flexibilidade, em permitir a imperfeição, em se autorizar a não ser boa o suficiente o tempo todo, principalmente, isso eu falo muito para os meus pacientes, quando tá começando algo, quando tá aprendendo, eu falo, gente, vocês chegaram aqui, vocês não sabiam controlar nem o xixi e o cocô. Até aprender a controlar o xixi e o cocô, foi muito xixi e cocô na calça, entendeu? Exato. E em lugares inapropriados, entendeu? E tá tudo então, bem. assim, tá tudo bem, né? Então, quando a gente tá começando algo, quando a gente tá aprendendo algo, a gente precisa se autorizar a não ser boa o suficiente, porque existe uma imagem interna muito rígida do que é fazer bem e do que é ser suficiente. Pessoas com a ferida da rigidez têm isso. Eu tenho muito isso, assim, eu falo, né, pra colocar o podcast no mundo foi muito difícil, assim, porque se eu fosse esperar ter o melhor microfone, a melhor equipe de edição, a melhor equipe de marketing, a melhor capacidade de me comunicar, o estúdio para gravar, com
o áudio perfeito, né? Não sei nem como é que fala a palavra, mas Perfeccionismo, né? sonorização. Eu acho que esse perfeccionismo que a gente busca muito, mas que não existe. E que a gente tem que ser mais flexível, né? Sim, e aí pessoas com a ferida da rigidez têm essa ideia de fazer bem e ser suficiente numa régua lá Muito em alto. cima. Sim. E nem sempre isso vai ser possível, né? Então, ok, hoje eu não consigo entregar 100%, então eu entrego 70% e vida que segue, amanhã eu entrego 80% ou 100% de novo, ou 50%, enfim. Acho que aprender a lidar com essa ferida também passa por aprender a pedir ajuda, né? A não precisar dar conta de tudo sozinho. E aí, quando a gente fez isso por tempo demais, é muito difícil voltar, abrir mão, né? E pedir ajuda, porque daí as pessoas pensam, ué, tu precisa de ajuda? Nada, Ué, por quê? Tu sempre deu Exato. conta de tudo sozinho? Sério, tu? Não, as Logo pessoas tu. nem pensam que tu precisa. E eu acho que por isso que o rígido também se cobra muito. Ele sempre teve essa performance de dar conta. Então, como é que agora eu vou abrir mão e ser um pouquinho mais diferente, mais flexível, mais aberto à mudança? Sim. E então, aprender a lidar com essa ferida passa por aprender a pedir ajuda, a não precisar dar conta de tudo sozinha e principalmente aprender a se conectar com as próprias emoções. Que é bem difícil. Porque não é sobre não sentir, é sobre permitir sentir sem precisar se endurecer o tempo todo. Então, conselhos para pessoas com ferida da Rigidez. injustiça. Opa. Flexibilidade, permitir imperfeição, acessar emoções e pedir ajuda. Vamos lá? Mantra? Vamos praticar? Vamos lá. Vamos lá. Olha, é difícil, desanimada já. Agora, quero agradecer a tua presença mais uma vez e te perguntar como foi essa experiência de autoanálise em dupla? Você voltaria? Essa troca, acho que esses 2 episódios foram muito especiais pra gente, né? Porque a gente se colocou aqui de um jeito muito verdadeiro, muito honesto, muito exposto. Bem difícil. Essa semana uma paciente minha falou da ressaca pós-sessão de terapia. Nossa, acontece muito. Com frequência. Que é aquele momento... Essa semana eu te liguei, né? Sim. Que é aquele momento em que tudo que foi dito fica ali Ecoando. até ir se assentando e ganhando lugar dentro da Exatamente. gente. As perguntas que foram feitas aqui, neste episódio e no episódio anterior, e buscar as respostas dentro da gente, isso tudo vai ajudando a gente a se organizar. Com certeza. Primeiro fica um pouco desorganizado às vezes, mas depois vai ajudando, né? De novo, como eu falei lá no início, o poder da palavra. E também fiquei pensando como é potente ter alguém capacitado para olhar junto, para sustentar esse processo com a gente. Não é qualquer pessoa, não, né? Depende da pessoa que a gente compartilha, a coisa fica até pior, mais bagunçada, mas enfim, só um parênteses. Então, como diz Mariana na oração do Ho Oponopono, obrigada por unir o teu caminho ao meu para a cura. Uau, amiga. Eu amo essa oração. Muito obrigada também por me convidar, por assim, compartilhar junto comigo, né, o que a gente vem fazendo, seja aqui no podcast, seja nas nossas conversas, nas nossas trocas. Muito obrigado. Esse episódio eu vou precisar elaborar, digerir, porque Vou ficar um mês ouvindo. Olha, tu me convida daqui um bom tempo pra aparecer de novo, tá? Pra falar de novo, né? Pra me expor de novo, enfim, pra gente ter essa troca, porque foi bem difícil pra mim, porque me identifico, vejo as minhas dificuldades, vejo as minhas autossabotagens, a minha vulnerabilidade ali em xeque, tendo que se expor. Então, ao mesmo tempo que é muito positivo, também é doloroso, também custa, né? Mas eu acho que é muito válido a gente investir nessa autoconsciência, nessa troca que traz lucidez, né? Tem uma outra pessoa que te traz lucidez e tá contigo. Eu acho que o vínculo da terapia é exatamente isso. Vamos sentir juntas, vamos pensar juntas, sem pressa, no teu tempo. Existem formas da nossa ferida ser tocada. Existe quando alguém vai ali e cutuca a ferida, né? Tira a casquinha e só machuca. Isso só vai piorar o nosso processo de cicatrização. E chega
aquela pessoa que vai vir com uma gaze, um algodãozinho e uma água oxigenada, e vai tacar ali na ferida, vai arder, mas aí a pessoa vai limpar, né? Então eu acho que isso aqui é uma forma da gente cutucar a nossa ferida desse lugar, assim, de não, peraí, tem uma coisa que tá inflamada aqui há muito tempo, precisa limpar, não adianta só tapar, né? E nem ficar cutucando, precisa limpar, e limpar dói. E exige outras coisas, outras ferramentas, e às vezes tu não tem, mas o outro tem pra te emprestar, pra te dar, pra contribuir. Então, acho que é muito bom, assim, ter esse espaço de alguém que sabe o que essa ferida precisa, né? E não machucar mais, assim. Acho que é importante a gente criar essas redes. Fala um pouco, graças a Deus. Meu Deus, não, e ficou bem extenso porque foi difícil pra mim ter que falar sobre as minhas coisas aqui, expor, né, momentos. Uma sessão de terapia. Tomara que eu saia mais curada, né? O que tu acha, que eu vou sair mais curada dessa? Com certeza. Sem mais consciente, né? E a cura começa na consciência. Exatamente. Queria te agradecer, muito obrigada, e sempre bom estar junto contigo, assim, pensando e aprofundando. A gente vai ficando por aqui e eu quero fazer um convite muito especial para vocês, caros ouvintes. Não percam o próximo episódio. No dia 22 de abril, a gente encerra essa temporada de O Assunto é Nós Dois, falando justamente sobre como curar essas feridas e transformar essas máscaras. Porque não basta só identificar. Não basta só entender de onde vem. A gente precisa aprender o que fazer com tudo isso. Então, se esses episódios fizeram sentido para você, se você se identificou com alguma ou com algumas feridas, o próximo episódio é imperdível. E se você quiser acompanhar mais de perto, continuar essas reflexões comigo, me segue lá no Instagram, @danielaflores.psi. Lá você vai saber também quando vai ser a segunda temporada do podcast O Assunto é Nós Dois e qual livro nós vamos mergulhar juntos. E também vamos tendo outras conversas importantes sobre o amor como um caminho de cura. E segue também a Mari, @repensemariana, para acompanhar mais sobre o trabalho e as reflexões dela. E você já sabe, se alguém veio à sua mente enquanto você ouvia esse episódio, envia para essa pessoa com carinho. Às vezes, uma simples partilha pode abrir um caminho inteiro de cura. Nós ficamos por aqui. Um beijo, um abraço apertado e até o próximo e último episódio dessa temporada.